Imagina só, tentarem viver uma vida cristã íntegra e pura em uma cidade onde literalmente quase toda a carne vendida no mercado central tem uma ligação com deuses pagãos. Uma pressão constante, né? Exato, pressão pura. Cada evento social, sabe, um jantar de negócios que a pessoa frequenta, envolve de alguma forma uma dedicação a ídolos. E olha, não estamos falando de um cenário hipotético, não, nem de uma metáfora para os dias de hoje, né? Não mesmo, era a realidade nua e crua deles. Era o dia a dia sufocante dos primeiros cristãos da antiga cidade de Corinto. Isso me faz pensar que as nossas escolhas invisíveis, tipo os atos mais automáticos de comer, beber, eles não são apenas sobre nutrição, sabe? Verdade. Eles sempre foram um campo de batalha. E a grande questão que fica pra gente hoje é como é possível escapar de armadilhas que estão tão entranhadas na nossa cultura, tão normatizadas, e que a gente sequer percebe que a nossa adoração está sendo roubada. Nossa, começar com essa imagem de Corinto realmente muda toda a perspectiva. Porque a gente tem essa tendência de romantizar o passado bíblico, sabe? A gente acha que era tudo mais fácil. Exatamente, mas a pressão sobre eles era esmagadora, era algo diário, e é com o peso dessa realidade histórica que nós damos as boas-vindas a quem está nos acompanhando hoje. Isso aí! Para esse estudo bem profundo da lição da Escola Sabatina de hoje, sábado 25 de julho, o nosso tema central, a nossa âncora hoje, é tudo para a glória de Deus. Um tema maravilhoso, aliás. Com certeza, e nós queremos que esse momento seja um oásis espiritual para você. Não importa se você está nos ouvindo enquanto encara aquele trânsito pesado, ou lavando aquela louça que não acaba nunca, né? Pois é, cuidando das tarefas em casa. O nosso objetivo aqui é explorar as entrelinhas da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós vamos tentar descobrir como a Bíblia apresenta o antídoto definitivo contra a idolatria. E não é apenas a idolatria antiga, mas a nossa idolatria moderna também. Exato, a nossa. E antes de chegarmos naquele versículo clássico, sabe, aquele que muitos de nós memorizamos lá na infância sobre como comer e beber para a glória de Deus? Clássico das crianças na igreja, né? Sim, mas antes de chegar nele, tem um caminho bem longo que Paulo percorreu ali. A gente costuma ler a Bíblia como se fosse um livro de frases e efeito que caíram do céu. Soltas, né? Sem nenhum contexto. Isso, sem contexto, mas há um motivo muito prático. Uma crise real na comunidade que obrigou o apóstolo Paulo a formular exatamente essas palavras. Sem dúvida, porque para a gente compreender o peso do capítulo 10 de 1 Coríntios, a gente precisa primeiro recuar um pouquinho na carta. Sabe a seção que vai ali do capítulo 8 até o 10? Não surge no texto um pensamento aleatório de Paulo. De jeito nenhum. O que acontece ali, na verdade, é uma mudança de formato. A partir do capítulo 7, ali no versículo 1, Paulo começa a responder a um documento específico. Uma carta da própria igreja, né? Exatamente. Uma carta cheia de dúvidas que a igreja de Corinto havia enviado para ele. Eles estavam pedindo um socorro pastoral, tipo: como viver a fé cristã na prática no meio daquela metrópole confusa, cheia de pluralismo? E essa resposta acaba guiando o restante da epístola. Hoje é como se os membros lá de Corinto tivessem enviado um e-mail urgente. Um e-mail com a tag de urgente mesmo, né? Isso, ou montando uma lista de perguntas frequentes para o conselho da comunidade. Eu até imagino a aflição deles, sabe? Algo do tipo: olha, Paulo, nós aceitamos a mensagem de Jesus, nós cremos no evangelho de todo o coração. A gente até se batizou e tudo.
mas amanhã eu tenho um jantar com o meu chefe e o jantar no refeitório do templo de Apolo. A carne que vai ser servida lá foi sacrificada a um ídolo de manhã. Aí, Paulo, se eu não for, eu perco o meu emprego ou meu status social. Que situação difícil, hein? Nossa. Demais. E eles perguntavam se eu comer eu estou ofendendo a Deus? Ou o que eu faço da minha vida agora? É literalmente a fé colidindo de frente com a sobrevivência social e econômica da pessoa. O dilema era exatamente esse, um choque de realidades. E a carne sacrificada, ela não ficava apenas lá no altar. Não, tinha toda uma indústria por trás. Exato. O que sobrava dos sacrifícios era vendido no mercado público de carnes. Então, um cristão comum poderia muito bem ir comprar carne no mercado e, sabe, sem ter a menor ideia, estar levando para a panela de casa algo que tinha sido oferecido a um falso Deus horas antes. Imagina o desespero da pessoa ao descobrir isso depois. E Paulo não foge dessas perguntas difíceis, né? Ele usa o questionamento prático deles para construir uma teologia profunda sobre liberdade, sobre a consciência e, em última instância, sobre a quem pertence a nossa adoração de verdade. Comente aqui. O que chamou a sua atenção nessa parte da lição? E olha, tem algo na estrutura dessa carta que me causa uma certa confusão. E eu acho que muita gente tropeça nisso ao ler 1 Coríntios em casa. O que seria? A do capítulo 5 até o 7, falando pesadamente sobre moralidade sexual. Ele aborda uns escândalos enormes que estavam acontecendo dentro da comunidade. Os casos bem graves mesmo, né? Muito graves. E aí, de repente, no capítulo 8, ele muda de assunto para falar sobre essa carne sacrificada e sobre idolatria. Olha, olhando assim de fora, com a nossa mente ocidental, parecem duas categorias completamente diferentes de problema. Parece não ter relação nenhuma, né? Porque a imoralidade soa como pra gente como uma falha física, comportamental, algo relacional. Já a idolatria parece algo puramente social, sabe? Ou espiritual, tipo o ato de se curvar diante de uma estátua de pedra. Sim, a gente separa muito as coisas hoje. Exato. Então, como é que Paulo consegue colocar essas duas coisas na mesma balança? Porque ele trata a imoralidade e a idolatria como se fossem ameaças idênticas. Olha, essa estranheza que você descreve, ela é muito comum para nós hoje mesmo. Porque, como você disse, nós separamos o físico do espiritual o tempo todo. A gente acha que a vida é dividida em caixinhas. Compartimentada, né? Isso. Mas na mente de um cidadão de Corinto, lá no primeiro século, essas coisas eram na prática a mesmíssima ação. Nós precisamos entender a mecânica da adoção pagã naquela época, os grandes templos de Corinto, tipo o templo de Afrodite. Famosíssimo E gigantesco. Eles não eram lugares onde as pessoas apenas entonavam cânticos de forma reverente, sabe? A adoração lá envolvia grandes banquetes com carnes sacrificadas aos ídolos e culminava quase sempre na prostituição cultural. É verdade, tinha isso também. Havia milhares de sacerdotisas que serviam nesses templos exatamente para isso. Portanto, na vivência daquela cidade, participar da idolatria era quase inevitável. Envolver-se em moralidade sexual logo em seguida era um ritual só. Nossa, isso muda completamente a figura. E eu fico impressionada. Eles não eram apenas pecados paralelos na teoria teológica. Eles eram literalmente cometidos no mesmo evento, no mesmo local físico. Eram pacotes inseparáveis na cultura greco-romana. Você não tinha como comprar um sem levar o outro. Exatamente. Por isso, o Novo Testamento trata os dois quase como irmãos gêmeos do pecado. E se a gente observar os textos bíblicos sugeridos pelo nosso material de estudo dessa semana, essa dupla parece unida o tempo todo. Não é uma coincidência. Verdade, a lição traz vários versos sobre isso. Sim, lá em Atos 15 e também em Atos 21, o Conselho de Jerusalém pede que os cristãos
gentios se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos e a imoralidade, as duas coisas juntas. Lado a lado. E Paulo junta os dois conceitos de novo lá na carta aos Efésios, no capítulo 5 e também em Colossenses capítulo 3, até no livro de Apocalipse reforça isso lá nos capítulos finais. A questão teológica profunda que a gente tem que pegar aqui é que ambos representam um desvio brutal do nosso propósito original. Como assim um desvio de propósito? Pensa bem, a imoralidade corrompe a finalidade sagrada do corpo humano, transformando a outra pessoa em um mero objeto de uso. E a idolatria corrompe a finalidade sagrada do espírito humano, transferindo aquela lealdade absoluta que pertence só ao Criador para coisas criadas. E você, que está nos ouvindo hoje, já tinha percebido esse detalhe nesse texto bíblico? Eu confesso que me fascinou perceber que no fundo das coisas os dois pecados tratam da mesmíssima raiz. É sobre onde nós estamos buscando a nossa satisfação máxima, entende? Onde a gente tenta saciar a sede da alma, né? Exato. É sobre a gente tentar preencher um vazio que é eterno usando prazeres passageiros ou falsas seguranças. E isso acaba explicando o motivo de Paulo usar um verbo tão drástico para lidar com esses dois problemas. Ele não sugere moderação em nenhum momento. Não há o menor espaço para negociação ali. Em 1 Coríntios 6, no verso 18, o comando de Paulo é muito contundente. Ele diz: fujam da imoralidade sexual. Corram mesmo. Não é para conversar. Em algumas páginas depois, em 1 Coríntios 10, verso 14, ele usa exatamente o mesmo senso de emergência. Ele diz: fujam da idolatria. A receita é a mesma. A receita é a mesma. O mecanismo para lidar com essas duas armadilhas não é aquele debate racional prolongado com a tentação, sabe? Nem a tentativa de flertar com o perigo só para testar a própria força de vontade. Porque a gente sempre perde quando tenta fazer isso, né? Sempre. É a ruptura total. É a fuga imediata. É isso, sabe? Nos leva a um ponto muito crítico da teologia do apóstolo Paulo. Porque se a idolatria e a imoralidade são essas duas forças tão devastadoras e paralelas que atuam juntas ali para desconstruir o ser humano, é bem lógico a gente concluir que Deus precisa oferecer um resgate que atue na mesma proporção. Com certeza, Deus não nos deixa na mão. Por quê? Olha, se o conselho bíblico é apenas fuja, nós temos um problema prático sério. O ser humano não lida nada bem com o vazio. Se eu simplesmente corro dessas práticas ruins e arranco esses ídolos de vez da minha vida, eu fico de mão vazia, sabe? É a história da casa varrida. Exatamente. Uma casa limpa, bonita, porém desabitada. Ela fica pronta para ser ocupada por coisas piores no futuro. Então, como é que a sabedoria divina resolve esse vácuo gigante que fica na gente? A solução que Deus oferece de uma beleza incomparável, porque Ele nunca nos pede para esvaziar a vida sem providenciar um preenchimento infinitamente superior logo em seguida. Vamos fazer uma conexão aqui com o estudo da semana passada. Ótimo, vamos lembrar. Qual foi o antídoto que Paulo apresentou lá contra a imoralidade sexual? Ele não deu só uma regra moralista e fria. Ele revelou uma nova identidade para o cristão. Lá no capítulo 6 ele diz: vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Uma identidade de muito valor, né? Demais! Ou seja, nós não fugimos da imoralidade apenas por medo de uma punição divina, mas porque nós fomos habitados. O corpo tem um propósito muito elevado. Ele passa a ser sol sagrado, essa resposta para a imoralidade, o santuário. Nossa! E se a gente seguir essa simetria brilhante, a lição dessa semana nos entrega justamente a resposta para a idolatria. É o encaixe perfeito. Sim,
Porque o antídoto para a gente não entregar o coração a falsos deuses não é apenas ficar focado no não adorar ídolos, o que seria super exaustivo, uma luta eterna. A grande solução está lá em 1 Coríntios 10, verso 31. Fazer tudo para a glória de Deus. Tudo, sem exceção, né? A glória de Deus substitui a glória vazia daqueles ídolos. Ele acaba nos dando uma vocação suprema que preenche toda a nossa existência. Sabe? Não sobra espaço nenhum para mais ninguém no trono do nosso coração. É o famoso princípio da substituição dos afetos. Um amor menor só consegue ser expulso por um amor que seja maior e arrebatador. É lindo isso. E quando a gente compreende que fomos criados para refletir a majestade do Criador, as coisas que antes nos atraíam perdem completamente o brilho. Elas ficam pálidas. Continue ouvindo, porque o próximo ponto talvez seja um dos pontos mais importantes desse estudo. E trazendo um contraponto bem necessário, agora para a gente descer toda essa teologia para o show da nossa rotina, vamos para a prática. A gente está ali, no momento seguro da igreja, entoando um hino bonito, com a congregação no sábado. Lá é mais fácil, né? Bem mais. A minha pergunta é: como essa grandiosidade toda se traduz para a pessoa que está agora mesmo presa em um congestionamento caótico, lidando com o estresse do dia a dia? É uma mudança brusca de cenário. Como a glória de Deus se manifesta para quem, sei lá, está lavando uma pilha interminável de louça em casa ou preenchendo planilhas do computador até altas horas da noite? Porque a imensa maioria de nós não está precisando decidir se vai ou não comer carne num templo de Apolo hoje em dia. Verdade, nossa idolatria tem outra cara. A nossa idolatria atual é bem diferente. Como é que no versículo de Paulo se aplica a essas demandas invisíveis e muitas vezes monótonas da nossa rotina? Olha, para entender essa aplicação, a gente precisa olhar com uma lupa mesmo para o verso áureo da semana. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, Paulo diz bem assim: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam para toda a glória de Deus. O que choca de verdade nessa declaração é a escolha do verbo que Paulo fez. São muito simples, né? Sim, Paulo não diz assim, quando vocês pregam ou quando vocês oram ou fazem grandes milagres. Ele pega de propósito as funções mais biológicas, triviais e repetitivas da existência humana, o ato de mastigar um pão ou engolir um copo de água, e ele diz que até mesmo isso deve ser elevado à categoria de adoração sublime. É impressionante. Ele está literalmente destruindo aquela parede artificial que nós adoramos criar entre o que é sagrado e o que é secular. E olha, isso atinge o coração do problema de muito de nós cristãos. Nós temos essa tendência terrível de fatiar nossa vida em pedaços. Exatamente, a gente fatia a agenda. Nós damos a Deus ali de manhã de sábado, uns momentos de devoção pela manhã, durante a semana, e nós consideramos que aquele é nosso tempo sagrado. O dízimo do tempo. Mas o expediente de trabalho na segunda-feira, tarde, o cuidado com a manutenção da casa, aquela ida chata ao supermercado, nós tratamos tudo isso como uma zona neutra, uma zona laica. Onde a gente que manda. Onde nós operamos pelas regras do mundo e para os nossos próprios interesses. Mas aí, quando Paulo insere essa cláusula absoluta no texto, aquele qualquer outra coisa, ele invade nossa zona neutra sem pedir licença. Ele não deixa nenhum milímetro quadrado da nossa rotina fora do Senhor e do de Cristo. Nenhuma fresta mesmo fica de fora da glória de Deus. E olha, que interessante, o estudo dessa semana faz uma ponte genial com outros textos bíblicos para sustentar essa ideia de si todo. As leituras complementares lá da lição nos levam diretamente para os livros de Deuteronômio. Lá no Antigo Testamento. Isso, capítulo 6, verso 4 e 5, que é o famosíssimo Shema Israel, a confissão de fé deles, e também nos leva
para as palavras do próprio Jesus lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12. O que esses textos têm de comum com Paulo? Olha, ambos ecoam a mesma exigência vital: amar o Senhor com todo o coração, com toda a sua alma, com todo o entendimento e com toda a força. A verdadeira adoração, por definição bíblica, demanda a totalidade do ser humano, sem divisões. Então, quando Paulo exige que tudo seja feito para a glória de Deus, ele está simplesmente explicando na prática como o amor de Deus se parece no nosso dia a dia. Fantástico! Então, destrinchando o mecanismo de como isso funciona na prática, a ausência de idolatria na vida de um cristão moderno não se resume apenas a dizer coisas do tipo: eu não sigo as modas do mundo, ou eu não tenho vício nenhum ruim. Isso seria muito raso, né? Exato, muito raso. A idolatria contemporânea é, na maioria das vezes, a adoração velada do nosso próprio conforto, da nossa vaidade ou até mesmo do nosso desejo de controle do status profissional. O egoísmo no fundo. É fugir da idolatria. Então, é viver de forma tão intencional que, sabe, a atitude que eu tenho ao varrer a minha casa muda. Porque eu faço aquilo com profunda gratidão pelo teto que Deus proveu para mim. Muda a motivação de tudo. Muda. A forma como eu trato um colega de trabalho difícil lá na empresa também muda. Porque ali, naquele escritório super impessoal, eu me lembro que sou o santuário do Espírito Santo. Que, carregando a presença de Deus ali dentro, o foco não é mais o reconhecimento humano ou o aplauso do mundo e do chefe, sabe? O foco passa a ser agradar aquele que sonda as intenções mais profundas do meu coração. Essa é a transformação genuína que a lição propõe. Fazer tudo para a glória de Deus. É viver de tal maneira que as suas ações rotineiras apontem assim silenciosamente para o caráter excelente do Pai. Executar seu trabalho secular como integridade impecável, mesmo quando nenhum supervisor estiver olhando, sabe? Mesmo quando ninguém vai te elogiar por aquilo. Isso, porque o seu compromisso definitivo não é com a empresa, é com Deus. É ter uma postura paciente e tolerante no trânsito pesado. É a justiça absoluta nas transações financeiras do dia a dia. É o tom de voz brando, sabe? Ao educar os filhos no final de um dia muito exaustivo. Que às vezes é a parte mais difícil. Nossa, muito difícil. Mas nenhuma dessas coisas é menos espiritual do que dar um estudo bíblico na igreja. Tudo isso é o antídoto prático contra a idolatria do próprio ego. É retirar a si mesmo do centro do palco e passar a viver orbitando em torno da vontade e da glória de Cristo. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso aprofundamento de hoje. E olha, observando toda a paisagem do que foi estudado hoje, a mensagem espiritual dessa lição soa como uma convocação muito urgente para que nós paremos de viver uma fé dividida. Uma fé de domingo ou de sábado só. Exatamente. Nós descobrimos aqui hoje que a estratégia real para sobrevivermos aos males e a essa sedução toda do mundo ao nosso redor, seja a imoralidade explícita ou seja aquelas idolatrias sutis do nosso coração, não é fugir da sociedade e nos trancarmos em uma bolha isolada. Não é se esconder do mundo, né? A verdadeira proteção é a saturação. É a gente viver uma vida tão completamente saturada pela intenção de glorificar a Deus em cada mínimo detalhe e tão habitada pela presença viva do Espírito Santo que o pecado simplesmente não consegue encontrar espaço para criar raízes na nossa vida. Amém. É uma vida cheia e não vazia. Exato. E antes de passarmos para a nossa oração, o que é sempre o momento mais importante do nosso encontro, eu quero deixar uma provocação carinhosa para quem está nos ouvindo. Algo para ecoar na mente durante todo o dia de hoje. Vamos lá. Pense o seguinte: se uma câmera invisível filmasse silenciosamente os seus hábitos mais comuns,
Sabe, a forma como você come, como você gasta seu tempo livre, as abas que você abre no navegador da internet, o jeito que fala com as pessoas aí da sua casa. Quem assistisse essa gravação conseguiria ver ali, nas entrelinhas da sua rotina ordinária, o brilho inconfundível da glória de Deus? Fica a reflexão. Muito forte isso. Façamos juntos a nossa oração para buscar essa glória. Amém. Querido Deus e nosso Pai Celestial, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse momento profundamente gratos. Muito grato, Senhor. Gratos por Tua palavra, que é cortante, ela é viva e ela conhece as verdadeiras intenções do nosso coração. Senhor, nós confessamos hoje que com muita facilidade fatiamos a nossa vida. Perdoa, Pai. Entregamos a Ti os nossos momentos religiosos, mas acabamos retendo para nós mesmos as nossas escolhas cotidianas, o nosso trabalho, as nossas reações impulsivas. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que permitimos que ídolos invisíveis como o orgulho, o dinheiro, o conforto ou a opinião alheia assumisse o comando das nossas motivações. Misericórdia, Senhor. Nós clamamos hoje pela sabedoria do alto e por uma transformação que vá muito além da superfície. Que Teu Espírito Santo, que faz morada em nós, venha purificar esse santuário. Dá-nos, Senhor, a sensibilidade espiritual para enxergar como o nosso comer, o nosso beber e cada conversa que temos pode ser um ato contínuo de adoração a Ti, Senhor. Renova nossa mente, Pai. E nós pedimos que o Senhor fortaleça a fé daquele que está ouvindo essa oração agora, que talvez esteja enfrentando desafios gigantes lá no ambiente de trabalho ou em casa, lutando todos os dias para manter a pureza em meio a tantas pressões diárias. Sustenta essa pessoa com sua graça infinita. Sustenta, Senhor. Que o nosso maior desejo nunca seja o conforto ou a aprovação humana, mas sim que em tudo, no pouco e no muito, no evento extraordinário e na rotina simples, o Teu nome seja exaltado através de nossas vidas. Amém, Jesus. É o que nós pedimos, confiando não na nossa própria força, que é fraca, mas nos méritos insubstituíveis do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Que lindo. E a você que nos acompanha fielmente até este último minuto, o nosso muito obrigado. Nós acreditamos muito na força dessa nossa grande comunidade cristã que se encontra aqui todos os dias. É uma família mesmo. Uma família espalhada por tantos lugares diferentes do país, mas unida pelo mesmo propósito de buscar a profundidade da palavra de Deus. E olha, nós temos uma missão juntos agora, fazer com que essa mensagem alcance e console os corações que estão precisando desesperadamente de direção espiritual no dia de hoje. A gente conta com a ajuda de vocês. Com certeza. E para que isso aconteça, a sua ação agora é fundamental. Deixe a sua curtida nesse vídeo, porque isso sinaliza para a plataforma que o conteúdo é edificante e ajuda muito a espalhar o estudo para outras pessoas. E não esqueça de curtir. Vá até a seção de comentários aqui embaixo e escreva o que mais impactou você hoje e como você vai aplicar esse princípio incrível de fazer tudo para a glória de Deus nas coisas práticas da sua semana. E pegue o link desse episódio e compartilhe lá no grupo de WhatsApp da família. Manda para a igreja também. A igreja ou envie direto no privado para aquele amigo ou amiga que veio à mente durante a oração. E claro, se você ainda não faz parte oficialmente da nossa comunidade aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Amanhã tem mais. Com certeza. Nós estaremos aqui amanhã, firmes, estudando diariamente a lição da Escola Sabatina. E nós já estamos aguardando o nosso próximo encontro com muita, mas muita expectativa. Que a graça de Deus renove as suas forças hoje. Viva cada segundo para a glória dele. Até o nosso próximo estudo. Tchau, tchau. Tchau.